quero saudar a todos os telespectadores com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É para nós uma oportunidade ímpar ter você nos ouvindo e sendo abençoado pela palavra de Deus. Quero neste momento agradecer esta oportunidade também ao nosso muito digno pastor Ailton José Alves por esta oportunidade e convidá-lo neste momento para compartilhar conosco de uma porção da palavra de Deus que fica no livro de Êxodo, no capítulo de número 2 e versículo de número 1 ao versículo de número 3. Abra sua Bíblia e nos acompanhe nesta leitura. A palavra de Deus nos diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Amados, esta passagem bem conhecida, que nos fala sobre o início da história de Moisés, nos tem princípios que gostaríamos de compartilhar convosco. Joquebede e Arão, pais que foram referências de pais para a nossa geração. Veja que o desenrolar dessa história ocorre em um momento de muita perturbação, de muita dor, de muita aflição, haja vista que as aflições do povo chegavam até a presença de Deus. Havia uma situação de escravidão. No Egito, Israel estava sucumbindo, estava sobre esta opressão do povo egípcio, e isso causava para o povo uma perda muito grande. Mas tudo aquilo fazia parte de uma promessa maior, de um cumprimento de uma vontade divina, que aquilo ocorresse. Em Gênesis, no capítulo de número 15, versículo de número 13 e 14, você vai encontrar Deus falando com Abraão a respeito desse acontecimento. Abra sua Bíblia, Gênesis 15, versículo 13 e 14, nos diz a seguinte expressão: Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Eles estavam colocados para passar ali 400 anos, diz o versículo de número 13. Segundo a palavra de Deus, eles seriam afligidos por 400 anos. Mas Deus já tinha provido uma forma de tirar aquele povo daquela situação, e o fez através de Moisés, como todos nós conhecemos a história. Mas o que eu quero destacar nessa história, neste dia, é o fato de que Deus utilizou de Joquebede e de Arão, os pais de Moisés, para que toda essa história pudesse se cumprir. É impressionante como a necessidade de que pais estejam fundamentando, preparando o caminho para os seus filhos. E este casal é um exemplo para todos nós de como é necessário e de
qual é a responsabilidade que os pais têm para com a sua geração e a geração seguinte. Deus havia mencionado àquele casal o que haveria de fazer. E isso fica muito claro pela expressão que está em Êxodo 2, quando ele diz que eles viram que era formoso. Essa expressão tem um significado maior do que apenas a beleza que era patente em Moisés. Não era somente uma beleza física, não era somente uma formosura aparente, mas eles perceberam que Deus estava na vida daquele menino. Isso nos vale refletir que Deus havia tomado aquele menino para uma missão especial, mas também dotou os seus pais de uma percepção espiritual acurada, uma percepção espiritual que mostra que eles tinham discernimento a respeito do que Deus estava para fazer. Há relatos extrabíblicos nas histórias dos judeus que mostra que Arão havia sido avisado pelo Senhor a respeito do propósito que havia com aquela criança. É tão interessante essa história que nós vemos que assim como Deus falou com seus pais, é assim o propósito de Deus com todos aqueles que se achegam a Ele. Em Gênesis, capítulo de número 18 e versículo de número 17, está escrito a seguinte expressão: E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Por certo, Deus deseja falar a você o que Ele pretende fazer. O desejo de Deus é patente em todo relato bíblico, o seu desejo de se fazer conhecido, de se fazer revelado aos olhos, ao coração, ao entendimento do homem. Assim também encontramos no Salmo 25, no verso de número 14, uma expressão semelhante. Salmos 25 e verso 14 diz o seguinte: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Deus se revela a Arão, Deus se revela a Joquebede a respeito do que havia de fazer com aquela criança. E isso reflete no cuidado que eles têm com aquela criança. Olha, pense comigo. Aquela criança foi uma criança especial, como todos nós conhecemos quem foi Moisés. Mas não somente Moisés foi uma criança, foi um homem especial. Foi um homem célebre, ilustre em toda a história. Mas o seu irmão, Arão, foi um sacerdote. A sua irmã, Miriam, foi uma profetisa. E Moisés, como sabemos, foi um profeta de Deus, legislador em Israel, um homem sem comparação entre os demais. Até hoje, reconhecido, quer seja no judaísmo, no cristianismo e até mesmo pelos setores da justiça, por legisladores, por homens que têm uma referência na área jurídica. Mas coube a esse casal levita educar, ensinar e instruir uma profetisa, um sacerdote e um legislador.
Quão frutíferos foram esses pais. Os filhos tiveram uma evidência enorme, mas esses pais ficaram nos bastidores, ocultos, mas foram de uma importância tremenda para que os filhos pudessem ser o que foram. Serviram eles como um trampolim, catapultaram os seus filhos a posições de altura, foram bases para que eles pudessem alcançar as estrelas. E nós vamos ver esses detalhes nesta passagem. Esse casal, que é mencionado de forma tão resumida, no versículo em que nós lemos, nem é mencionado os seus nomes. Em algumas ações demonstram quem era este casal. Nós vemos que, primeiro, eles ouviram a orientação de Deus. O menino será libertador de Israel. E ouvindo eles esta orientação, cuidaram para que aquele menino sobrevivesse, porque no Egito havia naquele tempo uma determinação para que todas as crianças fossem mortas, tendo eles conhecimento de que haveria um libertador, uma profecia a respeito deste libertador. E cuidaram para que este libertador não sobrevivesse. Então vemos que eles ouviram e perceberam o quanto aquele menino era especial, ele era formoso, ele era um menino singular. E por isso eles esconderam o menino. Esconderam o menino. Cuidavam dos seus filhos ao custo de sua vida. Onde estão os pais que dão a vida pelos seus filhos? Se aquela criança fosse encontrada, por certo, aquele casal teria a possibilidade de ser executado. Aquele casal seria executado também por descumprir uma ordenança expressa de Faraó. Mas aquele casal resolveu, ouvindo a orientação de Deus, que deveriam expor até mesmo a sua própria vida para que a criança pudesse sobreviver. E por isso eles esconderam a criança por 3 meses. E vendo eles que não era mais possível escondê-lo, a criança crescia, se desenvolvia, se tornava mais forte, mais vigoroso. Então eles confiaram ele à providência divina. Prepararam uma arca, betumaram com betume e pés e colocaram-a junto aos juncos à borda do rio. Ouça-me com atenção, se você é pai, se você é mãe, esses princípios devem nortear a sua vida. Siga a orientação de Deus. Siga a orientação de Deus. Cuide dos seus filhos ao preço da sua própria vida. E confie na providência divina. Aquilo que está descrito em apenas poucos versículos demonstra o caráter, demonstra os valores que estavam arraigados no coração de Joquebede e de Arão. Mas uma coisa me faz ainda destacar nessa história. Eles, apesar de confiarem em Deus, não tentaram a Deus, mas colocaram o menino próximo aos juncos, à beira do rio. Eles poderiam ter lançado o menino à voluta do rio,
as ondas do rio, no meio do rio, mas eles não fizeram, mas colocaram à margem do rio, perto dos juncos. Eles não foram contra a razão, não tentaram a Deus, mas esperaram a providência expressa do Senhor, direta do Senhor. Foram frutíferos em tempos angustiosos e ficaram acompanhando seus filhos de longe. Abra sua Bíblia no Salmo de número 127 e verso de número 4. Salmo 127, nos acompanhe nesta leitura. Por certo, Deus tem uma palavra ao teu coração. Salmo 127 e versículo de número 4 diz a seguinte expressão: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. As flechas na mão de um valente não ficam por tempo indeterminado. Elas têm que ser lançadas. O valente, em momento oportuno, as lançará para um objetivo. Assim são os nossos filhos. Deus havia chamado Moisés desde sua formação no ventre de sua mãe para uma obra específica, para um trabalho especial. E os seus pais, conhecendo muito bem, o colocaram na mão do Senhor. E fazendo desta forma, fizeram com que o menino alcançasse o objetivo para o qual havia sido chamado. Vivemos dias em que os pais têm faltado com todas estas responsabilidades. E essas responsabilidades são percebidas, são evidentes na falta de liderança, na falta de homens de bem, na falta que temos em toda a nossa sociedade, em todas as esferas da nossa sociedade. Há uma necessidade de pais brilhantes para homens brilhantes, de pais ilustres para homens ilustres. Poderíamos mencionar aqui vários homens que serviram também como referência. Entre pais que podemos mencionar, eu gostaria de mencionar Suzanne Wesley, a mãe de John e Charles Wesley, que se tornaram homens utilizados poderosamente por Deus. John Wesley foi um dos maiores pregadores e uma luz para o mundo em tempos tenebrosos. Muitas pessoas foram alcançadas. Charles, seu irmão, foi um homem muito especial também, pregador da palavra e autor de muitos hinos que tocaram corações aflitos durante as noites escuras. Mas tudo isso advém de uma mãe que estava sempre preparada a estar ensinando os seus filhos na palavra. Uma mãe dedicada na oração. A uma mãe que havia colocado no seu coração para que a cada hora de lazer gasta, também gastaria uma hora na presença de Deus. E vendo que essa promessa era tão difícil de ser cumprida, ela então pediu ao Senhor que pudesse então trocar por 2 a 3 horas por dia de oração. E isso estava representado quando ela colocava o véu na sua cabeça. As crianças já sabiam, ela teve 19 filhos, e as crianças já sabiam que quando a mãe estava com o véu sobre a cabeça, ela estava em oração e não deveria ser perturbada. Isso quer dizer, somente em caso de morte, ou em um caso de muita necessidade. Ela estava reservando o seu tempo para estar subtraindo de Deus a orientação de como criar os seus filhos. Mas se parássemos aí,
apenas nesse exemplo ainda não seria suficiente. Mas o seu pai também foi um homem que marcou a vida de Suzane. Ele era um homem que lia 20 capítulos da Bíblia, todos os dias, desde os 5 anos de seu nascimento, desde os seus 5 anos de idade, até a sua morte. E isso impregnou no coração de Suzane a responsabilidade pelas coisas de Deus. E isso ela passou também aos seus filhos. Isto quer dizer, uma geração preparando a próxima geração. Mas quando os nossos pais se degeneram, quando os nossos pais transgridem, quando os nossos pais se desviam, nós vemos a consequência em toda a família, nós vemos a consequência em toda a sociedade, nós vemos a consequência nas autoridades estabelecidas pelo Estado, nós vemos a consequência em toda a conjuntura, toda a costura social. Mas que Deus, neste momento, possa estar despertando pais para a sua responsabilidade. Há um Arão e uma Joquebede. Ainda há entre nós aqueles que se colocam na brecha, que estão pelos bastidores, mas que, por certo, têm participação nos louros de seus filhos. Toda conquista que o seu filho faz é também uma conquista sua. Todo lugar que ele alcança é também algo que você pode desfrutar. Tudo aquilo que sobre a cabeça dos seus filhos repousar, repousará também sobre a sua. Tenha certeza disto. Por isso Deus, muitas vezes, chamando a atenção a Israel, disse: os vossos pais me deixaram. Os vossos pais tiveram um coração duro. E por isso, a consequência do que nós estamos vendo, a consequência do pecado, a consequência do desviar-se da presença de Deus. Meus amigos, o Senhor nos deixou a referência maior. O Senhor Jesus, convidando os seus discípulos, diz: toda vez que vocês orarem, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Ele é a nossa maior referência de Pai. Ele é o exemplo de como nós devemos ser como Pai. A responsabilidade é muito grande e está em tuas mãos. Acertar o alvo depende do flecheiro. Depende de como ele lança. Depende de como ele estuda o vento. Depende de como ele percebe os obstáculos que estão à frente do objetivo. Os filhos são as flechas. Você é o flecheiro, é o valente. E eles estão em suas mãos. Aonde eles vão chegar? Qual é o plano de Deus para os teus filhos? Às vezes vivemos em uma vida muito egoísta, onde pensamos somente em nós mesmos. Mas como Arão e Joquebede, estejamos totalmente altruísta, ao ponto de sofrer o detrimento, para que eles alcancem lugares maiores. Eu quero convidar você neste momento a orar comigo, a orar com os pais, para que Deus desperte uma geração de pais, como Joquebede e Arão. Confiavam em Deus, na providência dEle, tinham a orientação do Senhor. Que você também possa descansar. Se teus filhos estão vivendo em uma situação desgarrada, Deus, neste momento, através da tua oração,
alcançará cada um deles. Deus os convidará, os chamará e colocará no seu coração propósito e objetivo, mas tudo começará em você. Quero convidar você a estar orando pelos pais e pelos filhos neste momento. Pai bendito, Pai amoroso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, agradecidos por esta rica oportunidade que Tu nos concede. Tu conheces, Senhor, o coração dos pais e o coração dos filhos. Prepara, Senhor, no coração dos pais, cada vez mais disposição para Te servir nesta função para a qual os chamaste, nesta tarefa que repousa sobre suas mãos. Ó Senhor, dá a eles força, vigor, presteza para lançar a flecha aonde Tu o tens planejado, aonde Tu queres que cada um deles sejam lançados. Nós Te pedimos ainda pelos filhos, pela nossa sociedade, pelo Brasil, pelo nosso Estado. Ó Senhor Jesus, Te pedimos pela nossa igreja. Levanta, Senhor, pais amorosos, mas que estejam fiéis e leais à Tua palavra. Senhor, Te pedimos pelo nosso pastor. Por tudo isto, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, é um prazer poder ter estado com vocês esses minutos, enquanto meditamos na Palavra de Deus. E queremos convidar você a estar conosco em uma das igrejas Assembleias de Deus mais próxima de você ou em nosso templo central, que fica na Avenida Cruz Cabugá. Será uma honra e um prazer ter a sua presença conosco. Que Deus vos abençoe.